Porque você está em muito mais contato com o cliente, né? Você precisa divulgar o produto, suportar o lançamento de produto junto à área de comunicação. Então, eu fiz também muitos cursos de comunicação, oratória, para poder estar aprimorando e adquirindo um posicionamento, né, mediante o mercado. Seja muito bem-vindo ao Eleve Podcast. O episódio de hoje traz uma convidada que construiu uma carreira absolutamente inspiradora ao longo de 16 anos dentro da indústria automotiva. Tudo começou em 2011, como estagiária na área de qualidade. Foi ali, no chão de fábrica, acompanhando a produção de cabines e powertrain, que ela plantou a semente de uma carreira que cresceria de forma sólida e consistente. Depois do estágio, foi efetivada e fez uma transição para a área de desenvolvimento de produtos, onde ficou por quase 7 anos. Nessa fase, liderou projetos de veículos especiais, implementou metodologia ágil, que reduziu o ciclo de desenvolvimento de 2 anos para apenas 6 meses, e gerenciou equipes multidisciplinares, envolvendo engenharia, produção, finanças e área comercial. Com toda essa bagagem, migrou para a área de marketing de produto, onde ficou por mais 1 ano liderando o lançamento do portfólio Euro 6 da companhia e conectando o mundo técnico ao mundo comercial com cada vez mais propriedade. Em 2022, deu um novo passo e foi para a Iveco, assumindo a coordenação de marketing. Lá, ela gerenciou o portfólio completo de caminhões, do leve ao pesado, e foi responsável pela estratégia que levou a Iveco a 2 dígitos de market share no segmento pesado com o lançamento do S-Way. Por 4 meses, chegou a assumir a gestão da área como gerente de marketing de produto Latam. Em setembro de 2024, mais um salto. Ela foi para a Scania, onde atua hoje como Product Planning e Product Manager de e-Trucks para a América Latina, reportando diretamente ao vice-presidente de vendas e marketing Latam e ao head global na Suécia. Nessa posição, ela lidera a estratégia de eletrificação da região, conecta a operação latino-americana ao roadmap global da empresa e gerencia projetos como o Corredor Verde, em parceria com a Amazon e DHL, entregue em tempo recorde de 6 meses e apresentado em eventos como a C40 Series e a COP30. Ao longo de toda essa jornada, Pamela também se consolidou como uma voz reconhecida no setor, tendo se apresentado como palestrante no ITA, em congressos do SAE, na Fenatran e no Automotive Business, sempre com a habilidade de traduzir conteúdos técnicos complexos em mensagens claras e estratégicas. E foi exatamente essa trajetória de 16 anos, navegando em ambientes desafiadores e conquistando espaço em uma indústria predominantemente masculina, que inspirou a criar a Star Women Mentoring, um programa voltado para mulheres que querem crescer, se posicionar e serem reconhecidas pelo seu valor no ambiente corporativo. Isso porque ela acredita que talento sem posicionamento muitas vezes passa despercebido, e sua missão é ajudar mulheres brilhantes a comunicarem seu valor com clareza, segurança e presença. É um privilégio entrevistá-la. Pamela Rodrigues, bem-vinda ao Eleve Podcast. Muito obrigada, muito honrada de estar aqui com você nessa noite. É uma honra estar aqui para poder dividir um pouquinho, né, da minha trajetória, dessa jornada aí no mundo da mentoria. Estou animada. Poxa, que legal. Ô Pamela, conta um pouquinho a sua história para a nossa audiência. O pessoal que é bem curioso, gosta de conhecer a história dos nossos entrevistados e se puder compartilhar com a gente vai ser muito bom. A gente aprender um pouco da sua história, entender um pouco, né, seu desenvolvimento, tá bom? Tá ótimo. Então, comentando um pouquinho da minha jornada, eu sou cria do Alexandre, né, Alexandre? Verdade. Iniciei minha carreira na Volkswagen, caminhões e ônibus. Eu estava cursando engenharia e eu fui estagiária na área de qualidade lá. E o Alexandre foi um dos meus primeiros líderes. E eu tenho, assim, também como um dos meus primeiros mentores. Porque você foi uma pessoa que sempre olhou muito para o profissional, orientando a gente no trabalho, mas você sempre preocupou muito com o nosso desenvolvimento, né? Então, para a gente estar crescendo, buscando conhecimento, e que o conhecimento e que a educação era o transformador de vidas. E hoje, se eu estou aqui, obrigada por isso, né? E obrigada de novo pelo convite, porque realmente a educação ela é fascinante.
E depois disso, eu fiquei 11 anos lá na Volkswagen. Então, atuei na qualidade, na linha de produção, lá junto com vocês. Fiquei 3 anos. Depois, 7 anos na engenharia de desenvolvimento de produtos de veículos especiais. E meu último ano lá foi na área de vendas e marketing. E aí, depois, quando eu tava com 11 anos, apaixonada na Volkswagen até hoje, tenho muita admiração e carinho pela empresa, eu recebi uma oportunidade de ir para outro estado, né? Também continuando na jornada aí de vendas e marketing, na Iveco, que foi uma empresa também, assim, incrível para mim. Fiquei 3 anos morando em BH. E aí, recentemente, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses, eu fiz uma transição, mudei para São Paulo, para São Bernardo do Campo, para trabalhar em vendas e marketing, mas com eletrificação, dedicada para eletrificação na América Latina. E é isso, eu tô lá ainda. E amo, sou apaixonada pela minha profissão, sou engenheira de produção automotiva de formação, com pós-graduação em gestão de projetos pela USP. Já fiz intercâmbio fora do país, para o idioma em inglês, né? Fiz em Londres e nos Estados Unidos também. E educação, para mim, é algo que realmente transformou a minha vida, que eu trago isso desde muito jovem, e eu acredito no poder da educação e que ela muda a vida das pessoas e muda países e nações. Eu também acredito. Pamela, uma pergunta. Sim. Engenharia, por que você escolheu essa formação? Engenharia. Aí a gente vai indo numa história de berço, assim, sabe? Porque quando eu era muito pequena, o meu pai e minha mãe, eles são autônomos, né? E eles trabalhavam com vendas, assim, de automóveis, né? Então, bem interessante. Então, eu nasci nesse mundo. Então, no mundo comercial e no mundo automotivo. Então, para mim, hoje, trabalhar no setor automotivo, eu sinto que eu ainda estou em casa. E para mim, a engenharia foi meio que óbvio, foi uma escolha muito óbvia, porque era o meu universo, dentro do lar, assim, e eu tinha muita familiaridade com exatas. Então, eu gostava muito de exatas. Então, foi muito fácil escolher engenharia e, graças a Deus, eu sou apaixonada pela minha profissão, sou muito realizada onde eu venho atuando, né, na minha carreira. E foi muito natural para mim, então tem uma conexão muito genuína aí com inspiração aí do meu pai e da minha mãe, desde pequena, incentivando o mundo automotivo. A gente sempre tem uma referência, né? Sempre, familiar. Tanto que no meu casamento, eu casei recentemente agora, dia 8 de maio, com o Gabriel, meu marido. E, de novo, a automotiva estava presente, porque na família a gente tem uma Maverick que tá na família há mais de 30 anos. Então, meu pai já é falecido, mas o meu pai conheceu o carro é do meu primo, então o pai do meu primo também. Então, o carro tinha muita história pra gente. E aí, eu fui e falei com o meu primo, eu preciso casar nesse carro, porque vai trazer muitas lembranças da família. Então, de novo, a automotiva presente, sabe? Então, esse mundo, esse universo me fascina de forma muito genuína e sempre me conecta com a minha base. Nossa, que história fantástica. E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Claro. Você saiu da área de qualidade e foi diretamente para a engenharia. E aí, você trabalhou 7 anos lá? 7 anos. E o que você fazia exatamente ali? Eu era engenheira de desenvolvimento de produtos especiais, então quando a gente fala de veículos comerciais, a gente fala, assim, dos caminhões, né? Então a gente tem os caminhões que são, assim, que a gente chama standard, né? Que são os veículos, assim, prontos de prateleira para a gente comercializar no mercado. E a área de veículos especiais é uma área que faz tudo que é diferente. Aí o que é diferente? Um caminhão de lixo, ele é diferente, porque ele tem um implemento diferente, né? Então você precisa de uma engenharia muito forte por trás para poder estar fazendo a conexão da operação, da aplicação com o produto. Então, caminhão de lixo é um exemplo, ônibus escolar é um exemplo, caminhão de bombeiro é muito diferente. Então, esses nichos, né, que são especiais, são porque eles são vocacionais. Então, eu trabalhava no desenvolvimento e estudo desse tipo de projeto. Então, eu fiquei 7 anos, era apaixonada, porque para mim era muito dinâmico. Hoje eu estava com um projeto, amanhã eu estava com outro segmento. Então, a aprendizagem... Eu sempre fui movida por desafios, né? E essa aprendizagem contínua me fascinava. Então, eu sempre me mantinha ali motivada, porque cada vez era um projeto, um segmento, uma aplicação diferente, uma oportunidade de eu aprender novas coisas. E me desafiar também como profissional, a cada entrega, a cada resultado.
Muito bom. E eu vou te fazer uma pergunta que você comentou lá no início. E o inglês? Que diferença o falar inglês fez na sua vida? Ou faz ainda, né? Inglês é um tema que é muito forte, principalmente hoje em dia, que a gente está na era da tecnologia e do mundo muito globalizado e conectado. Então, o inglês é fundamental. Quando eu ainda estava na Volkswagen, em 2017, eu fiz o primeiro intercâmbio, mas eu estudo inglês desde muito nova. Graças a Deus, meus pais sempre investiram e me incentivaram a estudar o idioma. Porém, mesmo por mais que eu estudasse em boas escolas aqui, de inglês em si, eu tinha muito aquela dificuldade, sabe? O destravar para falar e fluir bem a fala, a comunicação. Então, eu tinha muito essa dificuldade, somada, às vezes, por um pouco de segurança, um pouco de prática mesmo, de estar usando o inglês ali no meu dia a dia. E aí, por isso que eu tomei a decisão, falei, vou investir no intercâmbio para eu poder aprofundar e trazer essa habilidade do idioma, porque ela é fundamental. Hoje, quem não tem inglês, praticamente, é como se não soubesse usar o celular no mundo corporativo, na minha opinião, porque é fundamental, é base. Então, a gente precisa ter o inglês. E nessas transições que eu fui fazendo de empresas, cada vez mais eu fui vendo a necessidade e a importância do idioma, e eu fui aprimorando e eu nunca parei de estudar o inglês, sabe? Então, eu fui aprimorando muito isso. E quando eu fui para a Scania é uma empresa que ela é muito conectada. Então, assim, a parte da manhã inteira, praticamente, a gente está em reunião com a Suécia, sempre em inglês. É fundamental você ter o idioma, e ali eu vi, nossa, o inglês é muito importante. E aí eu dei um intensivo ali do inglês para lapidar, aprofundar, vocabulário muito técnico no mundo corporativo. E aí eu dei um intensivão mesmo. Então, e aí que eu vi que o meu inglês acelerou demais. Hoje eu sinto confortável em fazer reuniões em inglês, apresentações em inglês, mas que até um tempo atrás para mim não era tão confortável assim, por mais que eu tivesse estudado em colégios, por mais que eu tivesse feito o intercâmbio, eu não me sentia confortável. E hoje eu me sinto. Mas é isso, é estudo, é dedicação, é trazer o inglês para sua rotina, até você se sentir confortável com o idioma. Mas é fundamental. E agora que eu estou confortável com o inglês, eu comecei a estudar espanhol. Então já deve ter um ano aí que eu estou no espanhol. Porque é isso, eu acho que a comunicação é um dos pilares para a gente se conectar com pessoas, com projetos, com trabalho. Então, o poder da comunicação eu acho muito estratégico para a gente poder estar sempre se desenvolvendo. É interessante você compartilhar isso, porque alguns dias atrás eu fiz uma entrevista com a Francinelli, que é da área contábil, BPO e reforma tributária, e ela disse a mesma coisa. Sério? Como o inglês é importante, para um cargo de gerente, para um cargo de diretor, se você não falar inglês hoje, até um coordenador supervisor também, dependendo da empresa, você já não consegue entrar, né? Não consegue... Não. A vaga por conta de não falar o idioma com fluência. Sim. E até um tempo atrás, a gente via o inglês, assim, sendo solicitado como pré-requisito numa vaga, num currículo, né? E a gente entrava na vaga e não via tanto o uso do idioma, né? Mas isso a gente estava falando, não é uma era como a gente está agora. Dessa tecnologia, IA, tudo muito forte, né? E os países muito conectados, através do poder da internet trouxe pra gente. Então, hoje, o inglês realmente ele é utilizado. Eu sou prova viva, eu uso todos os dias. Todos os dias, não tem um dia que eu não uso inglês. Fica a dica para o nosso público. É isso aí. Vamos estudar inglês. É isso aí. Aí, Pamela, você ficou por 7 anos lá e o seu próximo passo foi? Foi uma transição para a área de vendas e marketing, dentro ainda da Volkswagen. E foi muito bom, porque como eu trabalhava com veículos especiais e é uma aplicação específica para um cliente específico, eu tinha muito contato com a área de vendas e marketing. E eu achava super interessante. E eu queria entender mais, aprender mais como que nasciam os projetos, como que era a idealização de um projeto junto ao cliente, junto ao campo, à área comercial. E aquilo me chamou muita atenção. E depois de 7 anos, eu sempre com essa sede por desafios, por aprender coisas novas, eu me candidatei, né, para uma posição de vendas e marketing, fui aprovada, e foi muito legal, porque na época, quando eu fui fazer o processo seletivo, eu concorri com 7 homens, e eram colegas que eu admirava demais, sabe? Então, quando eu abri, assim, a sala, né, entrei na sala e vi todo mundo, meu Deus, que legal! E eu era a única mulher.
E aí, quando eu passei, eu senti que eu estava representando todo mundo que estava ali. Então, foi um momento, assim, muito gratificante para mim. E eu fiquei muito feliz, porque realmente eu almejava muito aquela posição. E foi muito legal, eu amei trabalhar também com vendas e marketing. É uma área muito estratégica. Hoje, quando a gente fala de vendas e marketing, né? Quando a gente fala muito de marketing, o pessoal fala assim, nossa, mas se você é engenheira de produção automotiva, por que você está na área de marketing? Marketing não é para quem faz publicidade e propaganda? Então, mas a gente tem a área de marketing de produto, né, dentro do mundo corporativo e principalmente no ramo automotivo, que é onde a gente trabalha com a estratégia do projeto, né? Então, a gente é responsável pelo portfólio do projeto, né, o portfólio da empresa. Então, você cuida da vida útil, do ciclo de vida de um produto de ponta a ponta. O que entra na engenharia, o que a gente entrega para um cliente final. Então, aí tem, né, muitas referências bibliográficas, né, do ciclo de vida, de desenvolvimento de um produto. E o marketing, ele acompanha de ponta a ponta, né? Desde a concepção até o lançamento no mercado. Então, é isso que a área de marketing de produto faz, e normalmente no ramo automotivo são engenheiros que trabalham nessa área, que tem muita interface com a área de publicidade e propaganda, né? Que é a área de comunicação dentro da organização hoje. Então, é legal trazer esse conceito, porque quando a gente fala de marketing, as pessoas sempre associam muito a publicidade e propaganda em si, mas tem a parte estratégica, né? De posicionamento de produto, lançamento no mercado, apresentação para o cliente, como que a gente comunica para o mercado, como que eu precifico esse produto, aonde que eu quero posicionar ele dentro das marcas que estão concorrendo no mercado. Então, tem toda uma estratégia por trás. E nesse ramo de atividade seu, esse marketing, você também tem que ter conhecimento técnico, porque às vezes Muito. O cliente é curioso, ele quer Muito. especificação e você precisa conhecer, explicar, não é isso? Exatamente. Por isso que a minha base na engenharia e também na linha de produção, para conhecer o processo produtivo de uma indústria automotiva, me fortaleceu para eu estar pronta e preparada para essa posição, com certeza. Porque realmente o cliente domina muito o produto. E é muito importante a gente ter essa base técnica por trás. E para montar uma estratégia coerente, né? Sim. E lá você ficou quanto tempo na área de marketing? 1 ano. 1 ano? 1 ano na Volkswagen. Aí depois mais 3 anos na Iveco e 1 ano e meio na Scania também. Então aí de vendas e marketing, somando tudo, dá uns 5 anos e pouco. De vendas e marketing em diferentes empresas. Aí vou te fazer uma pergunta agora bem pessoal. Sim. Essa transição, você estava no Rio de Janeiro. Sim. E vai para Minas Gerais. Foi sozinha para lá. Como foi esse momento? Você passou alguma dificuldade lá? E o aprendizado que você teve com isso? A experiência? Pode passar um pouquinho para nós? Claro, com certeza. Para mim foi uma decisão muito difícil, porque eu estava muito feliz e muito realizada na empresa que eu estava, né, na Volkswagen. E quando tá tudo bem, é muito difícil você tomar uma decisão tão radical assim de mudança, né? Mas eu tinha muito essa sede, né, de me conhecer e me ver em outro universo. Sabe quando você quer sair da sua zona de conforto? Então, eu jovem, solteira, né, morava com os meus pais. Queria ter essa experiência de morar sozinha num estado, numa empresa nova e me desafiar e ver como que eu me sairia. Então, eu tinha muito essa curiosidade. E a oportunidade ainda era na área de vendas e marketing, né, na área de marketing. E eu gostei muito da área, eu falei, por que não? Né? O porquê não do desafio? Só que não é fácil você sair da sua zona de conforto, você tá numa empresa há 11 anos, tava tudo bem, e aí você ir para outra empresa que você não conhecia as pessoas, não conhecia o estado, não tinha amigos, não tinha base familiar de apoio, é uma decisão muito difícil, mas que eu não me arrependo em nenhum momento, né? Hoje passando, porque eu cresci muito rápido nesses 3 anos. Falando assim, profissionalmente e pessoalmente. Porque você sai totalmente da sua zona de conforto, né? Ah, imagino. Muito. Então, é muito gratificante isso. Não é fácil, mas é muito prazeroso. E é muito edificante mesmo. São transformações que a maturidade que eu adquiri nesses 3 anos foram muito mais rápida do que... Tenho certeza, do que se eu tivesse continuado. Deu uma acelerada no processo. Exatamente, né, exatamente. E também, quando você foi para essa área, você teve que desenvolver outras habilidades que não fossem técnicas também, né? Inteligência emocional. E o que você entende assim, que foi necessário você desenvolver num curto período para que você pudesse
fazer bem o seu trabalho ali? Então, quando eu faço essa transição, eu experimento a mentoria. Então, o meu gestor na Iveco me apresentou, eu não tinha... Eu entendo que eu tive mentores ao longo da minha jornada, mas eu não tinha essa visão tão clara do que era um processo de mentoria de fato. Então, ele ali me apresenta o processo de mentoria e eu me apaixono pelo processo, porque realmente foi um divisor de águas na minha carreira e na minha vida pessoal também. E a partir dali eu inicio mentorias com o apoio da empresa. Aí eu comecei a buscar fora, porque quando você entra nesse universo, você tem sede, você quer cada vez mais, porque realmente é muito gratificante. E aí eu busquei imersões, então eu fiz imersões de 4 dias, imersa, fazendo treinamentos, cursos, e nunca mais parei. E até hoje eu faço mentoria, eu tenho um mentor que é fora do país, né, então o meu mentor fica na Europa hoje, mas tenho mentores no Brasil também, super renomados e altamente qualificados, que me orientam na minha carreira. E, consequentemente, isso reflete também na minha vida pessoal. Então, essa jornada que você falou aí de inteligência emocional, autoconhecimento, fez parte dessa transição também. E me apoiou muito. Daí a comunicação. Você já tinha facilidade, mas você precisou aprimorar um pouco mais nessa habilidade. Um pouco mais. Muito interessante. E aí, você ficou 3 anos lá, e a próxima jornada sua... Foi para a Scania. Para a Scania. Sim. E está lá até hoje. Estou lá até hoje. Aí entrou também na área de vendas e marketing. Vendas e marketing na área de eletrificação. Ah, tá. Você pode explicar para o nosso público o que seria a eletrificação? Sim. Então, hoje a gente tem a eletrificação acontecendo nos veículos de passeio e os veículos comerciais estão também indo para essa mesma transição. Então, para apoiar a estratégia de introdução na América Latina, a Scania me contrata para poder fazer a introdução dos veículos, dos caminhões elétricos, né, os veículos comerciais elétricos na América Latina, no Brasil e nos países da América Latina, muito conectado com a Europa. Interessante. E você chegou a ter experiência pela Scania, visitar a Suécia, trabalhar lá? Sim. O meu gestor era sueco, né, direto. Então, a minha equipe ficava lá, então, com frequência eu precisava visitar eles para poder montar estratégias, está tudo muito bem alinhado para introduzir na América Latina, porque hoje, para veículos comerciais, né, na Europa, a eletrificação já é uma realidade, né? Virou norma lá, né? Entrou na legislação com o apoio do governo, então isso já é uma realidade lá, e, consequentemente, acredito fortemente que também, em breve, veremos essa realidade no nosso país. E aí você falou o tempo todo aqui da questão da maturidade, você acelerou esse processo. Sim. E essa coisa de trabalhar fora do Brasil, o quanto isso também impactou na sua maturidade profissional? Sim, porque quando a gente trabalha com pessoas de diferentes culturas, diferentes países, de novo a comunicação é um novo desafio, porque você está lidando com pessoas diferentes, culturas diferentes, fuso horários diferentes, estações diferentes, e tudo isso influencia no nosso modo de ser, no nosso modo de trabalhar. Então, a gente tem que estar atento a isso, se adaptando a isso e entendendo qual é o melhor método de trabalho possível para a gente sempre adquirir o resultado adequado, né? Muito alinhado à estratégia da empresa. Muito interessante. É isso. E aí, Pamela, olhando um pouquinho para isso, você teve essas transições, né, de empresas, tudo. LinkedIn? LinkedIn, 100%. 100% LinkedIn. E tem gente que não acredita muito no LinkedIn. Não acredita, gente. LinkedIn. Não é propaganda, não, mas é que eu sou prova viva disso, né? Eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, porque eu genuinamente gosto das redes sociais, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de estar em contato com pessoas, então é algo que eu genuinamente, assim, me sinto prazer em fazer. Então, eu comecei o LinkedIn assim que eu iniciei a minha graduação, lá em 2010, eu abri a minha conta do LinkedIn, né? E eu sempre tive ativa nas redes sociais e no LinkedIn também. Então, eu comecei de forma muito genuína no LinkedIn. Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo a ferramenta, fui entendendo a importância e a relevância da ferramenta. E hoje eu domino muito bem ela. Então, hoje já não é mais de forma tão empírica, assim, né? Então, fiz cursos, fiz treinamentos também
pro LinkedIn especificamente, para poder estar aprimorando e a ferramenta funciona. As 2 transições que eu fiz, né, da Volkswagen para Iveco, da Iveco para Scania, foi através do LinkedIn. Então, uma ferramenta que de fato funciona e Funciona. vale a pena. Vale a pena investir e usar ao nosso favor, né? E perguntando um pouquinho sobre isso agora, veio a curiosidade, como que você ali no LinkedIn precisa preencher seus dados? Às vezes a pessoa gosta de colocar muita informação, precisa Sim. ser enxuto, não precisa. Como que a gente acha o ponto de equilíbrio? Então, até é bom eu comentar, eu tenho uma mentoria, né, que é o programa do Star Women Mentoring, que é uma mentoria dedicada para mulheres, e na minha mentoria eu tenho um capítulo só de LinkedIn, só pra gente trabalhar o currículo e LinkedIn, porque quando eu mesma fui fazer pesquisas, né, na internet, buscando ferramentas e estudos para poder aprimorar e entender a ferramenta melhor e ter um perfil forte, qualificado, dentro da plataforma, eu não encontrei. Então, eu busquei cursos, né, me profissionalizei para isso e criei esse capítulo dentro da minha mentoria. Então, lá só tem dica ouro, muito mão na massa. Eu pego a minha mentorada, a gente estrutura um currículo forte primeiro, com base na IA, né, por trás do LinkedIn, que é a ATS. E depois a gente vai para a segunda etapa, que é o LinkedIn e o posicionamento, entender como a ferramenta funciona, como que você tem um currículo forte, um perfil forte lá dentro. E aí eu consigo compartilhar lá todas as dicas muito minuciosas e bem detalhada para a gente construir um currículo campeão. Verdade. E porque é a dor de muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma boa formação, mas ela não consegue compilar a informação de uma maneira que quem está vendo do outro lado perceba esse valor, né, na pessoa. Exatamente. Então é muito importante a gente compartilhar e dividir esse conhecimento. Porque, igual eu comentei, eu não vejo com facilidade esse conteúdo disponível. E por isso que eu fui atrás e criei um conteúdo para isso. Pra gente poder resolver essa dor que 100% das minhas mentoradas trouxeram para mim. Então faz sentido. Faz sentido. É uma dúvida, é uma dor que o público em geral tem. Tem. E acaba desacreditando na ferramenta porque não configura da forma mais adequada a informação. É, exatamente isso. É aquilo que a gente sempre está falando aqui, né? A falta de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, pode trazer essa interpretação, mas não é. Então, existe um método e formato para a gente ter e usar a base, a plataforma ao nosso favor, a ter um currículo, né, que traga visibilidade, reconhecimento dentro da empresa que você está de atuação, ou também se você estiver buscando novas oportunidades no mercado. Muito bom. Pamela, como te encontrar na internet, quem quer fazer essa mentoria com você? Como ele te encontra? Claro. Não, eu tô disponível no Instagram. O meu Instagram é pam.rodrigues_s2. Então, pode me encontrar lá no meu Instagram, que lá tem o site da mentoria disponível, acesso ao meu WhatsApp também, vai entrar em contato comigo e vai conhecer um pouquinho mais do meu programa, da minha mentoria. Vai ser um prazer suportar e contribuir aí no crescimento profissional das mulheres. A sua mentoria hoje ela é focada no público feminino. Público feminino, exatamente. E eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente fala muito da equidade, das mulheres terem as mesmas oportunidades que os homens. Sim. Isso na prática está bem acelerado? Que você que está mais no mercado, né, fez algumas transições, pode ver mais de perto isso acontecendo. Sim. Como está hoje? O ramo automotivo, ele é majoritariamente masculino, né? A gente vê muita presença forte, mas as empresas buscam muito essa equidade de gênero. Então, é muito importante. A diversidade, a gente já entendeu, tem vários estudos, artigos científicos que comprovam, né? Que um ambiente diverso, ele é um ambiente que você consegue atingir resultados de forma muito mais eficaz e eficiente. Então, está conectado com a estratégia da empresa hoje, está conectado com o resultado. Então, é super importante isso, e as empresas eu vejo fortemente atuando para equilibrar, né, essa divergência que tem, né, de quantidade, principalmente posições de liderança, eu vejo muito isso. E é uma causa que eu apoio muito também, então, por isso que eu também criei a mentoria. Então, eu acredito muito que a diversidade, ela, dentro das empresas, ela traz resultados, assim, fenomenais. E hoje eu vejo isso de forma muito mais ativa. Tem muita oportunidade ainda, a gente ainda está na jornada, no processo,
mas a gente vê as portas se abrindo e eu fico muito feliz e realizada de ver isso acontecendo. A gente tem visto, né, o crescimento do público feminino Sim. dentro das fábricas. Isso é Sim. muito bom. Eu lembro na época da faculdade, a gente quando tinha uma ou duas meninas fazendo engenharia, hoje eu acredito que está mais de 50% do público feminino está fazendo engenharia. Às vezes mais Bem do forte. que homens, né? E eu fico muito orgulhosa de ver isso. Na sua época lá, como era essa divisão? Na minha época não era meio a meio ainda, a maioria era o público masculino na universidade, mas hoje realmente a gente vê essa evolução, né, das mulheres indo para engenharia, ocupando lugares que elas quiserem, então isso é muito bonito. Esse é um ponto. O segundo hoje a gente trabalha com diversas gerações, né? Sim. Baby Boomer até geração Z. Sim. Como a gente consegue trabalhar hoje, fazer fluir dentro do ambiente de trabalho várias gerações? Você falou até da questão, a gente falou um pouco da equidade também, da diversidade aí, e como que a gente consegue gerar resultado com faixas etárias tão diferentes dentro do mesmo ambiente. Sim, eu acho que a base de tudo é sempre o respeito, né, e a empatia. Então, quando você tem um ambiente diverso e você tem respeito, as coisas funcionam muito melhor. Então, você compreender o outro, você entender o outro. E eu acho que a base de tudo, igual a gente sempre volta, né, autoconhecimento e inteligência emocional, para você saber lidar com diferentes gerações, diferentes pessoas. E sempre a gente entender que a diversidade, independente se for de gênero, de idade, de qualquer que seja, a gente olhar para o outro e entender que o outro e eu, se a gente se juntar alinhado ao mesmo propósito, à mesma estratégia, a gente vai atingir um resultado muito bacana. Então, essa troca eu acho muito genuína, muito importante ter. E a base, para mim, é o respeito. Com certeza, um pilar importante, Sim, né? É super fundamental importante, para esse fundamental. processo. Tá. E aí você agora também trabalha com mentoria. Sim. Né? A partir de quando você começou? E eu te fazer uma pergunta, antes de você responder essa. Tá. O quão importante as mentorias que você fez no passado foram para o seu crescimento, né? Para a sua visão de mundo e visão profissional das coisas acontecendo aqui? Sim. Surgiu muito eu comecei a mentoria no final do ano passado, em outubro, de 2025, né? E a mentoria, assim, para mim foi a resposta de muitas coisas, né? O primeiro eu refletia muito sobre... Quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, você reflete muito sobre o propósito. Qual que é o meu propósito? E a gente vive nesse mundo super acelerado, tudo muito corrido, né? A gente não tem tempo para nada. E você não vê as pessoas parando para refletir, para se autoconhecer e entender qual que é o meu propósito. Qual que é a minha missão aqui? O que eu tô fazendo? Tem sentido para mim? Eu tô servindo alguém? Eu tô servindo as pessoas? Então, tem uma frase que eu ouvi no podcast da Mari Coelho com o João J, que ela fala assim: quando o ego calar, qual eco você quer deixar? E isso, para mim, reflete muito sobre qual é o meu propósito. Então, tendo muita reflexão nessa minha jornada na carreira, né, no mundo corporativo, eu sempre com essa sede de aprendizado, eu que sou colérica, então, assim, sempre focada muito em resultado, mas qual que é a minha missão? Eu tô servindo pessoas? Então, foi aí que surgiu a mentoria. Como eu posso contribuir para que outras pessoas também evoluam e de uma forma que não precisa passar por processos que eu passei que foram desafiadores e eu posso ajudar mais pessoas, mais mulheres. Então, aí que nasceu a minha mentoria dessa sede, sabe? Desse porquê, qual é o meu propósito, como que eu posso servir, como que eu posso ajudar mais, como que eu posso transformar a vida de alguém que está ao meu lado. Então, assim, a mentoria transformou a minha vida. Como eu lido com os desafios, porque eles existem no trabalho. E não só os desafios de projeto, mas também de relacionamento, né? De lidar com os colegas, né? De inteligência emocional. Então, a mentoria me ajudou muito nisso e mudou muito a minha visão. Com certeza, eu continuo fazendo mentoria porque eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu busco sempre esse aprendizado e tenho sede por isso, porque eu tô muito longe de ser o que eu quero ser ainda, mas é bonita essa jornada, é isso que é o bonito do ser humano. Então, a mentoria, ela nasce para resolver um
uma missão que eu tinha dentro do meu coração, mas que eu entendi que o meu valor multiplica quando eu consigo somar na vida de outra pessoa. Sem dúvida. Então, é por isso que eu acredito muito no poder que a educação ela tem esse poder. Então, a mentoria é um método educacional que você usa a experiência de alguém que já trilhou aquele caminho e vai ajudar, vai pegar na tua mão e vai te ajudar a trilhar o caminho que você quer também. Então, é muito bonito. Tá conectado com a educação, porque eu estudei muito para construir esse projeto e continuo estudando fortemente para isso, porque eu acredito no que o poder da educação tem de transformar a vida de outras pessoas e que quando a gente contribui para outro ser humano, isso é propósito. A gente transborda. Então, eu aprendo muito com elas, com as minhas mentoradas, e assim como eu vejo o brilho no olhar em cada sessão que eu faço com elas. Então, é muito gratificante. E eu acredito, igual você que tem uma posição de liderança hoje, que isso é liderança de verdade. Isso é você liderar uma pessoa. Então, essa também é uma habilidade de liderança, na minha opinião. Né? Isso que é ser um líder de verdade, quando você desenvolve não só o profissional, mas também a pessoa como pessoal, fazer a pessoa acreditar nela. E é tão bonito você ver as pessoas... você vê o potencial que cada mulher tem. E aí você vê aquela mulher como se fosse uma flor, assim, se revelando para o mundo. Se posicionando, ocupando seu espaço, realizando os sonhos que elas querem. E não adianta, a minha mentoria, por mais que ela seja focada muito pro lado profissional, não tem como, porque a gente é um ser só, né? Eu não tenho como separar a Pamela profissional da Pamela pessoal, eu sou um conjunto. E isso impacta e reflete na vida em todas as áreas. Então, é um projeto muito lindo, muito bonito. E é por isso que ele nasceu. Que legal. E líder forma líder. Líder forma claro líder. Que o líder ele tem os seus objetivos, suas metas, tem que cumprir muitos requisitos, mas assim, no final do dia ou no final da carreira, a gente tem que formar líder. Exatamente. Pessoas tão preparadas quanto nós. Eu sempre falo isso para os meus liderados, né? Aproveitem que boa parte das dores o seu líder já passou. Ele está entregando, né, com Sim. mais tranquilidade para vocês, mais facilidade algumas coisas. E aproveitem até para superar a liderança no conhecimento, porque alguns atalhos ali são passados. E a gente tem que aprender a aproveitar isso, Tem né? que aproveitar as oportunidades. Exatamente. E aí você começou, então, a mentoria, já tem um bom tempo que você já tem mentoradas, e é individual? Como funciona? É uma mentoria 100% individual, né, personalizada para cada mentorada. Então, eu tenho a base da mentoria, mas, obviamente, eu personalizo ela para a necessidade que cada mentorada vem me trazer. Então, eu monto ali, junto com elas, eu desenvolvi um método, né, de diagnóstico. Então, na primeira sessão, eu aplico um método que foi desenvolvido de diagnóstico para a gente mapear os pontos de melhoria, os pontos fortes dessa mentorada, e a gente constrói um plano juntas ali e vai desenvolvendo. E assim, resultado fenomenal. Estou muito realizada com o resultado das minhas mentoradas. E é incrível, né? Porque cada realização que elas atingem, eu sinto como se fosse minha. Então, é muito gostoso essa troca. É muito bom, né? Você vê o resultado final, Sim. né? Aquela satisfação. Sim. E a pessoa feliz, né? Você Feliz. Contribui, né? Entrega para elas, né? Isso é muito, muito bacana. É muito bacana. Ô, Pamela, como você enxerga hoje, né? A gente está falando de IA, uma série de coisas. Como você enxerga o mercado de trabalho no futuro? Sei que você está sempre procurando mais conhecimento. Como você vê nos próximos 5, 10 anos? Dá para ter uma visão de alguma coisa? Ou está tudo acontecendo tão rápido que fica até difícil da gente ter previsibilidade de alguma coisa? Sim, eu vejo assim, fortemente a presença da IA e cada vez mais, né, tudo sendo muito automatizado. Então, é muito importante, de novo, né, Alexandre, a gente falou aqui muito de educação, as pessoas estudarem, entender e usar a ferramenta ao seu favor. E tá se reinventando, se adaptando, ter essa sede por aprendizagem, né? Eu vi até aqui o capacete do Ayrton Senna aqui no estúdio, eu sou muito fã dele. E ele tem uma fala muito forte, né? Que ele fala, né? A gente tem que botar amor e dedicação em tudo que a gente faz. Em que, de algum modo, você vai chegar lá. Então, hoje, se você tá trabalhando, se você tem a sua profissão, é importante muito amor e muita dedicação. E a dedicação, eu entendo que é
sempre ter essa sede por educação, por aprendizado, né? Buscar conhecimento, utilize as ferramentas disponíveis ao seu favor, não fique na zona de conforto, não, igual o Joel J fala muito, né? Não flerta com fracasso, então não fica parado, busca conhecimento, busca, estuda e aprimore, porque aí a gente não tá flertando com o fracasso, a gente tá sendo protagonista da nossa carreira, né? Então, e da nossa vida. Então, a gente tem que assumir esse papel de ser protagonista e buscar conhecimento para isso. E aí, eu acho que não tem erro. De algum modo, a gente vai chegar lá. E essa questão do protagonismo ela é importante, porque às vezes a gente deixa a nossa carreira na mão de alguém, né? Alguém toma a decisão por você. Exatamente. E a gente tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Essa história é nossa. É nossa. Cada um tem a sua história, né? É muito sobre autorresponsabilidade, né? Porque desafios podem acontecer, né? Desafios externos, empresas podem fechar de um dia para a noite, e aí? Como que a gente faz, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Então, quando você tem essa posição de protagonista e ser autorresponsável pela sua vida e pela sua carreira, a gente vai passar por desafios, não tem como a gente controlar o que acontece no cenário externo da nossa vida, mas a gente passa de forma muito diferente. Porque você sabe quem você é, você se conhece, você tem autoconhecimento, você sabe do seu potencial e você sabe que aquilo ali é só uma pedra que você vai passar e tá tudo bem e bora pro próximo desafio e a gente continua a nossa jornada. Então, até você vê assim, muitas pessoas, mediante a grandes desafios, se desesperarem, mas porque elas não estão sendo, talvez, protagonistas da própria carreira, né? Então, tem que ter muita atenção a isso, na minha opinião. Por isso que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade é tão importante. É verdade. Ô, Pamela, e a questão da transição, né? Você tem essa experiência. Sim. Como a gente achar o ponto ali que você precisa fazer uma transição de carreira ou não? Como você enxerga esse ponto? Sim. Hoje, atualmente, há um tempo atrás, eu não, na minha opinião, não era tão claro quanto é hoje, né? Mas hoje eu vejo muitas empresas apoiando isso. Porque você ter um profissional que tem essa oportunidade de fazer transição internamente, né, na empresa, por exemplo, e para outra área, você forma um profissional com uma visão de negócio, que agrega muito mais na tomada de decisão diária ali dentro da organização. Então, hoje eu vejo as empresas, pelo menos a empresa que eu trabalho atualmente, ela incentiva muito isso, né? Então, conversando também com muitos líderes, muitos mentores, uma média aí de 3 anos é o ideal para a gente estar fazendo alguma transição dentro, talvez, da sua área, muda a atividade, o escopo, busca conhecimento novo, traz alguma coisa nova para o processo. Então, assim, a cada 3 anos é o ideal a gente estar se movimentando, né? É muito importante a gente refrigerar isso dentro da organização e para a gente também, para adquirir novos conhecimentos, novos aprendizados e agregar cada vez mais. Os desafios são super importantes. Eu conversei com a Adilson Desoto, que esteve aqui na semana passada, e ele comentou o seguinte, que eu perguntei pelo que você acredita que tenha ajudado o crescimento profissional dele, e disse que ele nunca rejeitou nada que foi dado para ele. Olha, então, abraçava as oportunidades. Abraçava as oportunidades. E aí, que legal. O seu chefe, o seu líder está precisando de uma solução ali. Às vezes ele não tem ninguém, ele enxerga em você a possibilidade de resolver o problema. E ele falou que nunca rejeitou. Sim. E isso foi um marco que fez com que ele chegasse a vice-presidente de uma das maiores montadoras do mundo. Então, realmente... ele é referência no setor hoje. É uma pessoa brilhante, um profissional brilhante. Referência para todos nós, Para todos nós. Muito conhecimento. Inspiração para mim também. É mentor também, né? Ele é incrível. E esse ponto que ele comenta é super importante, porque... às vezes a gente se limita, né? Minha função é essa, então meu escopo é esse, eu não posso fazer nada além disso. Se não é meu, não é da minha área, não é comigo. Meu cercadinho e a gente ali, fica né? dentro daquele quadrado. Eu também não tenho esse perfil. Então, se faz sentido, se a gente pode contribuir, se a gente pode se ajudar, por que não? Né? É uma reflexão muito importante. Agora que ele falou, então, aí que eu vou levar para a vida. E aí você fez isso muito bem, porque você trabalhava na área de qualidade, foi para engenharia, né? Uma engenharia avançada, que você desenvolvia veículos especiais, e aí você transita para a área de vendas e marketing. Vendas e marketing. É uma mudança radical. Bem radical, as 3. E dentro da mesma empresa. E foi bem radical. E eu sou muito intensa em tudo que eu faço, né? Eu me dedico muito. Então, para mim, fazer transição não é algo fácil.
Porque como eu me dedico muito, eu crio uma relação muito forte com a minha atividade, com a minha transição, com o que eu estou executando ali. Então, fazer transição para mim é um processo interno muito doloroso. Porque como eu sou muito intensa, eu ponho muita dedicação em tudo que eu faço, não é fácil, sabe? Mas mesmo assim, todas as mudanças foram muito importantes para mim. Poxa, que legal, que bacana. Pamela, eu estou percebendo também assim que a autoconfiança das mulheres tem aumentado bastante, Sim. devido às oportunidades, às formações, assim. O que futuro você enxerga para o público feminino, né, nas empresas, nas indústrias, ou todo tipo de negócio? O que você imagina que vai acontecer daqui a um tempo? A autoconfiança ela é super importante, mas independente do gênero, na minha opinião, porque às vezes você vê profissionais super talentosos com muito conhecimento, mas o que é o oposto da autoconfiança? A insegurança, né? Então você tem insegurança aqui, a autoconfiança tá aqui. Se eu não tenho autoconfiança é porque eu tô inseguro, então eu tô desse lado. Então, isso aqui não agrega. É importante que todas as pessoas sempre queiram vir aqui pro lado da autoconfiança e terem confiança no que elas podem trazer, porque às vezes elas têm ideias tão inovadoras, tão criativas, uma decisão, compartilhar algo pra gente poder estar fazendo uma troca, implementando na empresa, e por ela não se sentir insegura em falar, em ter voz numa reunião, achar que é bobagem que ela vai trazer, aquela pessoa não traz. Então, a habilidade da autoconfiança, de você ter voz, e a gente também criar espaços seguros, né, para que as pessoas se sintam confortáveis e a cada vez desenvolvam mais a autoconfiança é super importante. Então, assim, desde criança, assim, eu até escutei um podcast essa semana que falava muito disso, né, o quanto isso vem de berço, vem da formação das crianças, porque às vezes você tem uma criança que ela entra no elevador e quer conversar com alguém, e a mãe pega e fala assim, não fala, imagina, vai falar com um adulto, tá incomodando, e você vai podando uma criança. Então isso eu acho que começa muito dentro de casa, sabe? E a importância da gente fomentar isso e deixar as pessoas se evoluírem, buscarem esse espaço, ter voz, né, para a criatividade ser aguçada. Então isso é muito importante hoje em dia, e a autoconfiança ela é fundamental, eu vejo ela de forma muito positiva. E a criatividade e a autoconfiança, ela começa na nossa infância de verdade. De verdade. A forma com que os nossos pais nos tratavam, né? E se você também brincava, a forma como você brincava, aguçava essa criatividade também, e aí acaba trazendo para a maturidade, né? Quando você vira um adulto, né? Se torna um adulto, acaba trazendo esses traços, né? Da sua infância para a sua vida, né? Exatamente. E se aconteceu durante a nossa infância algo do tipo, a gente pode, né? A gente tem esse poder, né? Isso que é o bonito do ser humano, da gente ser lapidado, da gente se reinventar. Então, buscar o conhecimento, mais uma vez, né? Para trabalhar isso é super possível. E você construir a autoconfiança que você quer e o posicionamento que você quer também no ambiente aí de trabalho. Então, é super possível. Eu acredito no potencial de todas as pessoas. Eu acredito genuinamente que todo mundo é capaz de conquistar o seu espaço. E a posição que a pessoa queira. Então, eu acredito no potencial de cada ser humano. E por isso, mais uma vez, que eu acredito muito na mentoria para a gente se apoiar e desenvolver todos ao nosso redor para ocupar o seu espaço, de fato. Aí, olhando para a profissional do futuro, redes sociais. Ai. Conta para nós um pouquinho como a Pamela atua nas redes sociais. Você falou que desde bem jovem você já fazia esse tipo de coisa. E o quão importante é nos dias atuais a gente saber trabalhar bem com as redes sociais. Sim. Inclusive, no final do ano passado, eu participei da Trinca de Natal, que é um projeto do Flávio Augusto com o Caio Carneiro e o Jojota. E o Flávio Augusto, ele trouxe muita importância, né? Ele é um bilionário referência, tanto no nosso país quanto fora, né? Internacional. E ele tá na rede social. E por que ele tá? Ele precisa estar lá, se ele é um homem tão bem sucedido. Então, ali ele trouxe essa reflexão e ele falou, gente, se eu tô na rede social, você tem que ter algumas pessoas como referência. Isso é super importante, né? É porque é importante a gente estar lá, a gente se comunicar. A rede social, ela tá muito forte hoje, mas ela tá crescendo de modo exponencial. Verdade. Então, hoje você vê, né, a limitação da TV para publicidade, propaganda, só que na internet a gente não tem isso.
E as empresas investem em marketing, faz parte da estratégia. E as pessoas que não estão lá, tudo bem não estar, pode ser uma opção, né? Se você não tem interesse em visibilidade, nesse crescimento, mas aquelas que têm. E se você é empresário, principalmente, faz sentido você ser o rosto também, né? Você participar, porque as pessoas conectam com histórias. Então, elas não... Conectar com marca, tudo bem, mas conectar com a pessoa por trás da marca é muito mais forte, porque nós somos humanos. Nós necessitamos desse relacionamento humanizado. Então, você conhecer a história por trás, quem está por trás daquela marca, é muito importante. Então, se a gente tem essa ambição, essa fome, esse desejo de crescimento, é super importante estar ativo nas redes sociais. Então, isso já era muito nítido para mim, mas depois que eu participei da Trinca de Natal com o Flávio Augusto, ficou assim, um clarão. Abriu a mente, a importância da gente estar ativos nas redes sociais. Como construir autoridade profissional nas redes sociais sem parecer artificial? O importante, na minha opinião, é você se autoconhecer e ser quem você é de verdade, porque quando a pessoa monta uma capa ali, uma figura, um personagem para poder se aparecer, né, nas redes sociais, não vai gerar conexão genuína e não é algo sustentável. Então, para você criar autoridade, é importante você levar uma história real, né? Você ser você, verdadeiro. Quem você é, o que você tá... Se você tem algum produto, algum serviço, ter clareza, levar profissionalismo, resultado, não construir algo que não seja real, na minha opinião, porque não é sustentável. Então, é importante a gente ser original, ser quem você é, e se você está lançando um produto, acredita no seu produto, mostre isso. Porque pode ser que leve um tempo, no começo tudo é muito difícil, né? Nada é fácil, tudo exige dedicação, exige muito esforço, mas com verdade, igual vai estão sendo, sempre fala, eu sempre tenho isso. Se você tem amor, dedicação, uma hora você vai chegar lá. Vai acontecer. Vai acontecer. Não é muitas vezes no nosso tempo, eu sou católica, então eu acredito muito que no tempo de Deus também, mas a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Então, a gente tem que estar se dedicando ali, fazendo o nosso todos os dias, que uma hora o resultado vem, é inevitável. E pegando um gancho que você falou, a fé também é fundamental. É a base, né? É a minha base de tudo, número 1 é Deus sempre. Pamela, LinkedIn é obrigatório? Se você quer carreira no mercado corporativo, é obrigatório, e até para as empresas também que vendem produtos e serviços, assim como o Flávio Augusto, o JJ, eles são empresários super bem-sucedidos e estão lá porque eles têm uma marca a zelar, né? Seja a marca pessoal, a marca da empresa deles. Então, hoje a gente tem um Instagram muito forte, né? Estourado. Temos também o TikTok muito forte. E a próxima rede social que está sendo cogitada aí para estourar é o LinkedIn. Os estudos apontam isso. Então, invistam no LinkedIn, independente se você for do mercado corporativo, né, CLT, ou se você é empresário, invista no LinkedIn. A gente percebe no LinkedIn pessoas fechando muitos negócios. Muitos. Ali, mentoria, empresas muitos. Business to business também está acontecendo bastante, né? Empresas fechando com empresas. Então, a gente vê que a rede realmente está crescendo bastante. Sim, eu acredito muito. E o que significa para você ter uma marca pessoal forte na internet? Você tem que entender o seu posicionamento, né? A sua estratégia de posicionamento por trás. Para mim, assim, marca, ela é muito clara quando ela tem a sua missão, visão e valores muito bem definidos. Então, se você não montou essa estratégia ainda na sua empresa, eu acho super importante. Você ter essa clareza, porque com isso, você tem essa base, a cultura, né, que você quer pregar, você vai montar uma marca ali muito forte, uma marca... Tanto se for pessoal ou de uma marca, de um produto em si, a gente precisa ter muito claro a estratégia de posicionamento. Então, hoje eu, como Pamela e como mentora, eu tenho a minha missão, minha visão, os meus valores, tanto da minha mentoria, mas também minha. Porque se você tem essa estratégia montada e muito bem definida, você sabe como que você tem que se posicionar. Qual é o conteúdo que você vai levar, o que está alinhado, o que não está. E aí você monta o seu nicho de forma muito estratégica. Então, hoje eu
defini, já mapeei muito bem isso para as minhas contas nas redes sociais e tá tudo muito bem alinhado. Então, é sobre isso. E, Pamela, frequência de postagem, isso é importante ou não? É importante. Constância. É como se fosse ir na academia. Na academia, se você quer resultado, tem que ir todo dia, fazer dieta, tem que bater o cartão lá. Rede social é a mesma coisa. Precisa de tempo, dedicação, para você estar presente todos os dias. Todo dia. E isso é um desafio. Confesso que para mim é um desafio, né? Porque conciliar o meu trabalho hoje, agora casada, constituindo minha família, mas a rede social é um desafio, mas é super importante a gente estar presente nas redes sociais. Muito boa a sua resposta, hein? E olhando assim um pouco para essa questão feminina, né? A Pamela, se ela fosse começar hoje, com o conhecimento que você tem, mas se voltasse lá para os seus 16, 17 anos, você faria alguma coisa diferente do que você fez ou não? Eu tenho muito orgulho, assim, da trajetória profissional que eu tive, mas eu teria algumas coisas que eu acho muito interessantes, que eu não tinha acesso à informação, eu não tinha conhecimento quando eu estava me formando, mas eu fui entendendo as oportunidades ao longo da minha jornada. Primeiro, né, se você está estudando hoje engenharia ou fazendo a sua graduação, eu investiria de cara muito forte em idiomas, né, que eu fui investindo. Eu estudava em colégio, mas em intercâmbio eu fui fazer depois, porque eu tinha meu trabalho, eu que paguei. Então, mas se você tiver a oportunidade, tiver apoio, ou de alguma forma você conseguir ter uma experiência de algum intercâmbio, ou estudar idioma, seja em casa, hoje com a internet a gente tem acesso a um mundo de possibilidades, focar muito fortemente em idioma. Se você é bom no inglês, foque em outro, então, idioma antes da pós-graduação. Então, assim, se você tá formando também, idioma antes disso, é super importante. Então, focaria em idioma. Programas de trainee. Então, foi uma coisa que eu não tinha conhecimento. Quando eu tava me formando, eu fui pro estágio, fui efetivada, aí foi acontecendo, né, a minha carreira. Então, eu não tinha conhecimento do programa de trainee, então eu investiria um programa de trainee. Eu acho que os programas hoje em dia estão muito bem estruturados nas organizações e são fantásticos. Então, se você tem um bom idioma, vai te preparar para o trainee, né? Porque para você ser trainee, com certeza vão te pedir idiomas aí. Então, eu investiria muito nessas duas coisas. Eu teria feito diferente, sim. É bom saber, né? Porque Sim. trainee também é uma grande oportunidade. Sim. E se você fosse agora dar um conselho não para a Pamela, mas para uma outra pessoa que quisesse começar a carreira profissional, principalmente para o feminino, a engenharia é um bom caminho? É um bom caminho. Eu acho que as pessoas, elas têm que se conhecerem, se autoconhecerem e elas decidirem o caminho que elas querem, entendeu? Então é muito pessoal, mas eu sou muito bem realizada na engenharia hoje. Então, se você é mulher, se você tem essa ambição, esse desejo de atuar na engenharia, vem, porque é fantástico, é lindo a jornada na engenharia. Temos muitas oportunidades para as mulheres e vai ser um prazer ter novas colegas cursando aí e atuando com a gente. Então, eu super recomendo o curso e a atuação de mulher na engenharia. A gente precisa de mais mulheres na engenharia. É muito interessante, eu estou te perguntando, porque você virou referência para muitas mulheres. Sim. Né? Eu fico lisonjeada quando alguém fala isso. Você desbravou, né? Até Sim. Então era um público mais masculino, e aí você começou, você trabalhou numa área de engenharia também, que majoritariamente era o público masculino que trabalhava ali. E Exatamente. Você foi muito bem, isso é importante. E a gente acaba virando referência para as pessoas, né? Sim. E você é uma grande referência para muita gente. Ai, que bom. Fico muito orgulhosa disso. É lisonjeada mesmo, né? Porque, assim como eu tenho várias pessoas que são referência para mim, se eu puder estar somando e contribuindo na vida de uma pessoa, valeu a pena. Joia. Pamela, você quer deixar uma mensagem especial para o nosso público aqui que está te conhecendo Sim. hoje? Gostaria, claro. Eu acredito muito que é muito importante a gente parar para refletir sobre autoconhecimento, entender a nossa missão, o porquê que a gente está aqui hoje, né? Qual é a missão que Deus tem nas nossas vidas para a gente poder servir
as pessoas, servir a sociedade e encontrar propósito na nossa jornada. Então, eu tenho sede por isso e eu espero que todas as pessoas também tenham sede, tenham essa clareza. Então, eu deixo essa reflexão aqui final, igual a frase que a Mari Coelho com o Joel J falaram no podcast. Quando o ego se cala, qual é o ego que você quer deixar? Então, fica a reflexão para que mais pessoas tenham essa sede por conhecimento e busquem isso e vivam com propósito as suas vidas e sejam protagonistas da sua carreira e da sua vida também. Muito bom. Pamela, muito obrigado, tá? Eu que por você agradeço. ter vindo. Foi uma Muito aula obrigada, VIP para nós aqui hoje. Imagina. E o nosso público aqui possa aproveitar, assistir várias vezes aqui, né? Sim. E pegar as dicas que você deu, que são dicas de ouro, tá? Valiosas, Que né? ótimo. E que a gente consiga, assim como você, ter muitas outras mulheres com carreira de sucesso, bem-sucedida. E eu me orgulho muito de ter participado um pouquinho da sua Você vida. foi meu aí no mentor, início. muito querido, que eu tenho um carinho muito especial por você. Agradeço demais a oportunidade, foi uma delícia o bate-papo. E assim, se a gente tocar a vida de uma pessoa através desse podcast, a nossa missão foi cumprida, com Já certeza. valeu a pena, Já né? valeu a pena. Então tá. Muito obrigado pela Eu sua que presença, agradeço. tá? Foi uma honra mais uma vez te Sucesso. receber aqui. Obrigado e, pessoal, muito obrigado aí. Até o próximo episódio.